Olá a todos, eu sou a Cláudia, sejam muito bem-vindos aqui ao Clau Canal. Hoje vamos fazer chamuças e, modéstia à parte, as minhas chamuças são muito... Não mexe! As minhas chamuças são muito boas, como vocês acabaram de ver. Houve alguém que tentou roubar a minha chamuça, mas não conseguiu. Elas são tão boas que eu costumo levá-las para todas as ocasiões especiais, para qualquer jantar a que eu vá, para alguma festa, e tanto assim que, inclusive, na véspera do meu casamento, eu estive com a minha cunhada e ela que eu diga que ainda hoje falamos nisso até quase às 4 da manhã a enrolar chamuças e a fritá-las para o dia seguinte. Bom, eu quero muito partilhar esta receita convosco porque eu acho que vocês vão gostar bastante. Elas são muito fáceis de fazer e hoje eu trago-vos uma versão feita no forno para que elas sejam um pouco mais saudáveis. Vamos aprender? Bora! Para fazer a minha receita de chamuças eu uso os seguintes ingredientes: 2 peitos de frango cortados em cubos, 2 cenouras raladas, uma cebola picada. E no caso da cebola, ela não tem necessariamente que ser picada, mas como cá em casa são assim um bocadinho mais esquisitos com encontrar cebola, eu tenho por hábito picar, mas podem também utilizar em rodelas assim bem fininhas. Tenho um dente de alho, uma malagueta e um molhinho de coentros que eu entretanto já lavei. Depois tenho pimenta preta, uma colher de sopa de caril, e este caril é picante porque eu prefiro picante, mas se não gostarem das chamuças assim tão picantes, usem um caril mais suave. E tenho também uma colher de sopa de garam masala. Depois tenho azeite, sal, gengibre e sumo de lima. Agora, relativamente à massa que hoje vamos usar para fazer as chamuças, eu devo dizer que habitualmente eu faço as minhas chamuças com massa de chamuças propriamente dita. Só que eu hoje quero trazer-vos uma alternativa um pouco mais saudável e eu acho que a massa das chamuças no forno não resulta tão bem. E eu já experimentei quer com massa filo, quer com massa de brique, que é a massa que eu vou usar hoje. As chamuças resultam muito bem no forno e como eu hoje vou fazê-las dessa forma, por isso é que vou utilizar esta massa. No entanto, eu já vos mostro daqui a pouco a massa de chamuças que eu costumo usar, caso as queiram fazer fritas. Então, vamos à receita. Eu comecei por arranjar aqui uma panela ou uma frigideira, nem sei muito bem o que é que isto é, mas para o caso também não é relevante. Usem aquilo que tiverem. Dizia eu, comecei então por arranjar aqui uma panela e coloquei no fundo uma película assim generosa de azeite. E depois também já tenho aqui os peitos de frango que temperei com sal e pimenta preta. E aquilo que eu vou fazer é alourar o frango no azeite, porque depois o processo seguinte é muito rápido e convém que o frango esteja pré-cozinhado, porque senão vamos ter frango cru e nós não queremos nada disso. Portanto, vou ligar o fogão e alourar então o peito de frango aqui no azeite. Vêem? O meu frango já está a ficar lourinho. Eu vou virar aqui os pedaços para ficarem assim uniformes de ambos os lados. E, essencialmente é isto que nós queremos. De seguida, o que vamos fazer é tirar todos os pedaços do frango para dentro da taça de um robô de cozinha. Sim, porque vocês precisam ter um robô de cozinha, uma picadora para fazer esta receita. A seguir vamos picar o frango com uma série de outros ingredientes e é realmente um eletrodoméstico fundamental para fazer as chamuças. Então, como eu vos disse, aquilo que eu estou a fazer agora é colocar o frango escorrido aqui dentro da taça do meu robô de cozinha, ok? E nós depois vamos usar este mesmo azeite para levar ao lume com os legumes. Agora, aqui na taça do robô, vamos adicionar mais algumas coisas, porque assim picamos tudo junto e é muito mais prático. Vamos juntar metade dos coentros, vamos juntar também o dente de alho, a malagueta e também um pouco de gengibre. E o gengibre eu
vou-vos ensinar aqui como é que isto se descasca, caso não saibam. É muito simples, é só aqui com uma colher fazermos assim e, como veem, a casca do gengibre sai muito facilmente. Eu não quero é pôr casca aqui para dentro, isto era só mesmo para vos mostrar. Eu vou descascar o gengibre, vou cortar uma rodela, que é suficiente, e vou picar aqui em conjunto com as restantes coisas que eu já pus aqui dentro do robô. Cá está, tenho aqui um pouco de gengibre, vou partir aqui numas rodelitas mais pequenas, porque senão depois o robô pode não picar tão bem. Agora, aquilo que eu vou fazer é, para além de ir picar todos estes ingredientes em conjunto, vou voltar aqui à minha panela, vou pô-la ao lume novamente e vou dourar a cebola. E aqui está a cebola picada ao lume, agora só temos que esperar que ela fique translúcida. Nessa altura, vamos então depois juntar os ingredientes que estivemos a picar todos em conjunto, que eu já aqui tenho, que é o frango, os coentros, o alho, o gengibre e a malagueta. Penso que não me esqueci de nada. Nessa mesma altura, vamos também juntar a cenoura ralada e temperar com as especiarias. Bom, a cebola está com um ótimo aspecto e está na altura de juntar então a carne. Olhem que engraçado, a malagueta não picou, o que é ótimo porque assim podemos pô-la numa chamuça e vamos ver a quem é que sai depois o brinde. Eu pessoalmente não me importo nada porque eu gosto muito de malagueta, mas se calhar aquelas pessoas que não gostam assim tanto de picante não vou achar tanta piada. Envolvemos. E vamos também juntar a cenoura ralada. Pronto, isto agora é um processo muito rápido porque já está tudo pré-cozinhado. A cenoura nós também só queremos que ela fique um pouco mais mole. Esta é a minha receita de chamuças, é assim que eu habitualmente as faço, porque eu não gosto de adicionar muito mais coisas. Mas se vocês gostarem de outro tipo de legumes, podem perfeitamente pôr, sei lá, alho francês, por exemplo, ervilhas, há quem ponha também. Isso fica um pouco ao vosso critério. Aliás, se quiserem fazer sem frango e pôr outra coisa qualquer, se forem vegetarianos, por exemplo, se quiserem pôr uns cogumelos ou algo assim, eu acho que também resulta muito bem. Porque o procedimento, no fundo, é o mesmo, só muda alguns ingredientes. Agora, vou pôr aqui o marsala e também o caril. E agora, esta é aquela altura em que eu tenho pena de não poder partilhar o cheiro que está aqui nesta cozinha convosco, porque cheira tão bem. Quando estiver tudo muito bem envolvido, retifiquem os temperos, ou seja, vejam se está bom de sal, se não tiver, acrescentem mais um pouco. Se acharem que precisa de um pouco mais de caril ou um pouco mais de marsala, também podem juntar, porque isto depois é um bocadinho a gosto de cada um. Há pessoas que gostam das chamuças com um sabor assim, as especiarias mais forte, outras que gostam um pouco mais suave. Eu pessoalmente gosto delas muito picantes, mas quando estou a fazer chamuças para outras pessoas, que não apenas aqui para casa, porque cá em casa gostamos todos muito picante, eu tenho que ser um pouco mais moderada. Portanto, na verdade, esta receita que eu vos estou aqui a dar hoje é uma receita que eu cá em casa não faria exatamente assim, porque eu já teria posto aqui mais uma data de ingredientes picantes. Pronto, eu agora vou só provar para ver se está bom de sal. Está ótimo, não vou acrescentar nada. E agora vamos temperar com o sumo de meia lima. Eu até já vou aqui desligar o fogão, porque isto acaba de fazer agora aqui com o resto do calor. Como podem ver, isto é um processo realmente muito rápido, porque já tínhamos tudo pré-cozinhado. E agora vou só acrescentar mais uma coisa. E aquilo que eu vou acrescentar agora é estes coentros que eu reservei, portanto a metade do molho de coentros que tínhamos reservado. Vamos picar para que eles deem um gosto assim mais fresco às chamuças. Envolvemos novamente e já está. Estão a ver? Isto é mesmo muito simples. Vocês podem também fazer uma coisa que eu faço habitualmente, que é fazer o recheio das chamuças em grande quantidade e depois congelam
em caixinhas e vão tirando à medida que forem precisando, porque isto realmente é uma coisa que resulta muito bem congelado. Então vá, eu vou agora preparar ali a massa e vamos falar sobre a parte número 2, que é enrolar as chamuças. Então, só dizer-vos aqui 2 ou 3 coisas relativamente à massa. Como eu tinha dito no início, eu hoje vou fazer as chamuças com massa de brique. Esta massa que conseguem encontrar facilmente no supermercado, mas também podem usar massa filo, que resulta muito bem, caso queiram fazer as chamuças no forno. Porque habitualmente eu faço as chamuças no forno com esta massa, mas quando faço as chamuças fritas, portanto as chamuças tradicionais, eu uso mesmo as folhas de massa de chamuças, que são estas folhas aqui, que eu tinha ali congeladas. E elas são assim, elas estão assim com este aspecto partido, porque eu realmente tirei-as do congelador só para vos mostrar e não as embrulhei logo num pano ou numa folha destas de papel de cozinha úmida, porque se não estiver úmido, depois ela começa assim a partir, como podem aqui ver. Mas pronto, isto era só para vos mostrar mesmo como é que são as folhas da massa de chamuças, que depois nós rechearíamos e iríamos embrulhar assim. Bem? E teríamos aqui uma chamuça fantástica para fritar. Mas como hoje não vamos fritá-las, vamos fazê-las no forno, porque eu sei que agora as pessoas também têm uma preocupação adicional com a saúde e preferem muitas vezes fazer as coisas no forno desde que seja possível. Eu quis trazer-vos então essa alternativa. Eu devo dizer que realmente já experimentei esta massa no forno e não gostei nada, por isso é que quando faço dessa forma uso o brique ou então a massa filo. Bem, eu agora vou só aqui exemplificar como é que fazemos aqui uma ou 2 chamuças. Eu tenho aqui a minha massa de brique. Esta por acaso era redonda porque era a que eu tinha cá em casa, mas quando eu sei de antemão que vou usar a massa brique para fazer chamuças, eu procuro comprar a massa quadrada. Portanto, e depois vocês só têm que cortar em tiras, ok? Eu tive que fazer assim, portanto, esta do meio fica num retângulo e estas aqui ficam com esta forma mais arredondada, mas isto vai resultar tudo no final, vão ver, ok? Pronto, e eu depois vou ter que conservar a minha massa aqui também dentro de um pano que está úmido, porque esta massa tem uma grande tendência também para secar e depois parte rapidamente, por isso é melhor conservá-la assim. Depois tenho aqui também um pouco de água numa taça, que é para colarmos a massa e formar a chamuça. Então, eu vou começar por tirar aqui uma folha. Esta massa é muito, muito fininha, a massa de brique. Vão ver? Ela é mesmo muito fininha, portanto, nós vamos usando e convém que aguardemos logo aqui dentro do pano úmido. Realmente esta parte aqui é um bocadinho mais chata. Não é tão chato assim quando usamos massa filo ou quando usamos a massa das chamuças, porque este processo torna-se muito mais rápido, porque não temos que estar aqui a descolar nada de papéis. E agora, com a ajuda de uma colher de chá, pomos uma quantidade assim generosa e dobramos assim. E depois assim, em pequenos triângulos, estão a ver? E depois assim, e depois assim. Isto é aquela técnica de dobrar os sacos de plástico, sabem? Pronto, e esta pontinha que fica solta, mergulhamos aqui num pouco de água e depois dobramos sobre a chamuça para colar. É normal, porque esta massa é muito fininha, portanto o azeite que nós usamos na receita começa assim a passar para fora, mas isso não tem problema nenhum. Isto depois no forno vai ficar ótimo. Eu vou pôr num prato, vão ver, ficamos aqui com este belo triângulo e agora vou fazer o mesmo, desta vez com um dos retângulos, para verem que o processo é exatamente o mesmo. Descolar. Tirar o papel
Isto se calhar é aquela parte em que vocês estão a dizer: "Ih, grande frete, não vou nada fazer isto", mas é como digo, usem a massa filo, que é mais fácil de escolar. Põem não assim à beirinha, põem aqui um pouco mais para cima, mais ou menos a 2/3, digamos assim. Dobram por sobre o recheio, de forma a formar aqui um pequeno quadrado, e depois vamos unir esta ponta com esta ponta, assim, de forma a formarmos um triângulo. E depois para cima, e depois para o lado, e depois assim outra vez. Lá está, esta ponta fica aqui aberta, nós vamos mergulhá-la aqui num pouco de água e vamos fechar a nossa chamuça. Aqui um bocadinho mais teimoso, mas isso depois também não tem importância nenhuma, ok? Pronto, eu vou fazer aqui as minhas chamuças todas e depois vou pô-las no forno e já falo com vocês sobre isso. Eis aqui as chamuças no tabuleiro, prontas para ir ao forno. E eu vou levá-las ao forno a 180 graus e depois é uma coisa que nós vamos ter que ficar de olho, porque esta massa é fininha, ela coze muito rapidamente e assim que virem que ela está dourada na superfície, vão virar as chamuças ao contrário e deixar que ela também comece a dourar do outro lado. Agora, esteticamente estas chamuças não estão muito bonitas, é verdade. Porquê? Porque eu fiz com a tal da massa redonda. E é claro que se eu estivesse a fazer chamuças para fora, e já fiz muitas vezes, eu não as faço com este aspecto, mas estas chamuças são para consumo interno e isto serve também para vos mostrar que vocês podem utilizar algumas soluções que tenham alternativas, não têm forçosamente que usar a massa das chamuças e mesmo que elas fiquem assim com um aspecto um bocadinho mais tosco, na verdade elas sabem muito bem na mesma e se forem para consumo interno não faz mal absolutamente nenhum. Vou então pô-las no forno e esperar que elas fiquem bem douradas. Meus queridos seguidores, aqui tenho as chamuças acabadas de sair do forno, elas estão bem quentinhas e com um cheiro absolutamente divinal. E mesmo tendo nós que improvisar com aquela massa redonda, eu acho que no final das contas elas ficaram com um aspecto ótimo. Seja como for, só a título de curiosidade, eu tenho aqui uma chamuça feita com as placas de massa de chamuças e estas são aquelas que eu vos disse que faço fritas. Eu embrulhei aqui uma só para verem como é que fica assim bem direitinha, porque isto já vem cortado no formato certo e é muito mais fácil de enrolar. Mas, como eu vos disse ao longo do vídeo, eu não gosto desta massa no forno, portanto eu só uso quando quero fazer as chamuças fritas. E também, conforme vos disse logo no decorrer do vídeo, às vezes sobra um pouco de recheio. E quando sobra um pouco de recheio, nós podemos congelá-lo para uma próxima vez, ou então eu vou dar-vos uma sugestão ótima, que é uma coisa que eu às vezes costumo fazer, que é, quando tenho uma placa de massa folhada, eu uso este recheio para fazer uma quiche, que fica mesmo muito bom. Entretanto, só dizer-vos que as chamuças que eu fiz foram 24, porque aquelas embalagens de massa de brique trazem 8 folhas cada uma e eu dividi cada uma dessas folhas em 3, portanto rendeu 24 chamuças. Pronto, é isto que eu tinha para partilhar convosco hoje. Espero que tenham gostado e eu espero por vocês aqui no próximo vídeo. Beijinhos e até lá!